Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Li. Beijo, beijo. Boa tarde, Valéria. Que alegria me ver ao vivo, né, Li? Eu tô aqui, tô de volta, gente. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Abraão. Boa tarde, pessoal. Coloca aí de onde vocês estão falando, por favor. Eu tô falando aqui de São Paulo. São Paulo tava meio chuvoso, agora o tempo melhorou um pouquinho. Boa tarde, Gislene, tudo bom? Boa tarde, gente. Flávia, boa tarde. Rio Grande do Sul, ABC Paulista, Corumbá, é isso? Fortaleza, ali tá em Niterói, né? E essa semana a gente vai se encontrar. Tô doida pra os dias chegar. Tá chegando o dia da Lifestyle Academy. Quinta-feira eu vou pro Rio de Janeiro, pretendo transmitir um monte de coisas bacanas lá pra vocês. Gente, por favor, quem quiser e puder compartilha aí, né? Com os amigos. Obrigada pelos corações, e quem gostar, coloca corações aí. E compartilha essa mensagem. Eu vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Jaqueline, eu sou Master Coach. Você não é a Xuxa, mas sou sua baixinha, que lindo! Obrigada! Obrigada mesmo. Deixa eu bloquear aqui alguns engraçadinhos, né? Boa tarde, Vinícius, tudo bom? Gente, boa tarde. Meu nome é Jaqueline, eu sou Master Coach de pais e filhos e eu tenho essa missão de sempre estar trazendo aqui para vocês dicas, né, e sugestões de como a gente pode fazer para criar filhos emocionalmente mais equilibrados e nós sermos as nossas melhores versões de pai ou mãe e aprendermos e nos transformarmos com a maternidade e com a paternidade. E eu fiquei uns dias fora do ar, né? Eu não fiz Periscope nesse final de semana. E tem muito a ver com essa minha. Esse meu tema de hoje, né? Que é a vulnerabilidade e a questão das emoções negativas, né? Já qualquer dia desse fala sobre o meu quê? Eu não entendi. Mas assim, o que aconteceu comigo? Desde a semana passada vem dando algumas coisas bem erradas pra mim. Eu comecei a brincar que era a revolta da tecnologia, né? E assim, muita coisa realmente dando errado. Eu tô no meio de um lançamento, que é o lançamento do meu produto, que chama Pais Parceiros. E eu vou viajar para o Rio de Janeiro essa semana, né, para participar do Lifestyle Academy. E simplesmente assim, o meu celular deu problema, o que eu tinha feito já para o programa começou a dar problema, a minha área de membros deu problema, tudo deu problema, né? E para culminar esse boom de problemas na minha vida, na sexta-feira o meu computador apagou, deu pau total. E quando eu mandei a tela do meu computador pro meu amigo, que é quem cuida, né, dessa parte pra mim, ele falou assim, ele escreveu assim pra mim: vixe, essa tela não é boa. E aí depois ele me deu a péssima notícia de que o meu HD tinha ido pro espaço. E assim, é por isso que eu coloquei, né? O que fazer, como é que a gente reage, né? Quando tudo começa a dar errado. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo certinho. A Lígia tá aí, a gente conversou muito até esses dias, né, Lígia? E ela fala pra mim: já que você faz tudo antecipado. Eu tenho um valor muito grande que é o exemplo pra mim, né? Eu falo sobre isso. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, Vinícius. Eu falo sobre essa questão do exemplo, eu falo da importância de você ser o exemplo, de você dar o exemplo na tua vida, seja para os seus filhos, seja na sua vida profissional, e eu sou assim. Eu gosto muito de dar o exemplo. E o que acontece, né? Eu fiz tudo antecipado e tudo começou a dar errado. E aí a gente fica sempre se questionando o porquê, né? Por que tá tudo dando errado? E eu gosto muito de fazer Periscopes. Quem tá aqui, tem bastante gente que me segue, eu fico super feliz com isso. E sabe que eu gosto de estar aqui, que eu gosto de falar para vocês e trazer coisas boas. Mas eu acho também, gente, essa é a sacada que eu tive e eu queria
passar para vocês, que nós precisamos respeitar os nossos momentos de vulnerabilidade, sabe? Mais do que tá aqui para vocês, então algumas pessoas falam para mim, já que você tá no meio do lançamento, você tem que fazer mais periscopes, você precisa falar com as pessoas, você precisa falar do seu produto. Mas eu não estava me sentindo bem para vir aqui só falar disso, sabe? Eu preciso ser verdadeira, a gente precisa ter verdade em tudo que a gente fala, em tudo que a gente transmite. E eu não consigo estar aqui pela metade, sabe? Estar aqui simplesmente para, falar para vocês, olha, gente, eu tenho um programa, ele tá lindo, ele tá maravilhoso. Ainda, meu filho é muito calado conosco, muito fechado. Joana, isso tem muito a ver com emoção, tá? Você precisa realmente identificar as emoções que estão por trás desse comportamento do seu filho, né? E eu tô vindo aqui falar com vocês, inclusive, dessa questão das emoções, da vulnerabilidade, porque eu me senti num papel muito vulnerável da semana passada para cá, com esses erros todos que aconteceram, com essas cobranças que muitas vezes eu faço para mim, de tá tudo perfeito. E esses dias a Flávia Melissa, ela disse uma coisa, né, que é o seguinte, quando você se render, é às vezes muito mais difícil do que resistir, né? Porque quando a gente resiste, a gente fica lutando contra aquilo que está acontecendo na nossa vida de ruim, contra aqueles sentimentos que a gente tem ruins dentro da gente, e a gente não consegue sair do looping, né? Do looping. Porque a gente tá o tempo inteiro no looping, né? Topem, faz o seguinte, entra no meu... Eu não vou falar especificamente sobre isso hoje, mas eu falo muito de como identificar as emoções dos filhos. Então, se você puder entrar na minha comunidade, que é bit.ly/o poder dos pais, bit.ly/o poder dos pais, me faz essa pergunta lá, porque eu respondo todo mundo e eu vou ter o maior prazer em responder para você essa questão de identificar as emoções do seu filho que você acabou de me falar, de me perguntar, tá? É bit.ly/o poder dos pais. Obrigada mesmo, Vinícius, pelos corações. E nós pais, a gente tem essa mania de querermos às vezes ser perfeitos e a gente não demonstrar a nossa tristeza para os nossos filhos, a nossa frustração para os nossos filhos e às vezes pra gente mesmo, né? E não tem problema nenhum da gente se sentir vulnerável. Eu tô inclusive lendo um livro porque o primeiro módulo do meu programa Pais Parceiros é sobre as emoções. Então eu tô lidando muito com essa questão das emoções e eu venho aqui falar para vocês porque assim, a gente não é perfeito o tempo inteiro e o que eu falo para vocês eu sinto, eu pratico na minha vida. A gente não pode ser incongruente, eu não posso ser incongruente, o que eu passo para vocês não é a verdade que eu vivo na minha vida, não é a verdade que eu vivo na minha vida. Então eu também fico triste, eu também tenho que rever os meus fracassos. E a gente, só que qual é a diferença de você entender as emoções? O John Gray, ele diz o seguinte, né, que o que você pode sentir, você pode curar, né? Isso é muito profundo. O que você pode sentir, você pode curar. Mas nós vimos de uma geração em que a gente escutava muito sabe, fica quieto, engole o choro, homens não choram, você precisa ser homem, não faz drama, né, relaxa. Então muitas vezes as pessoas, quando você tem um problema, falam assim, não fica assim, vai passar, não fica triste. E a gente sempre fica com aquele sentimento de que, putz, grila, será que eu não posso? Será que eu tô sendo ingrata? É a culpa, sabe? Será que eu tô sendo ingrata de estar triste porque simplesmente meu HD foi pro espaço, meu celular deu pau, eu tô no meio de um processo, de um programa que eu preciso entregar conteúdo para as pessoas e eu tenho que ficar super feliz porque eu tenho que estar agradecido o tempo inteiro e eu não posso sentir tristeza? Será que a gente não pode mesmo sentir tristeza? Então eu me permiti isso, né? Me recolher, estar triste 2 dias pelo que estava acontecendo comigo e depois retomar, porque o grande X é que quando a gente acolhe o nosso sentimento e a gente se permite dizer o seguinte, eu estou frustrada, eu estou pé da vida porque isso aconteceu.
Mas o que a gente não pode é continuar no looping da mesma emoção. Mas por que às vezes a gente continua semanas, meses no mesmo looping, né? O meu site é bit.ly/o poder dos pais. bit.ly/o poder dos pais. Mas é porque muitas vezes as pessoas, quando elas não sabem, como elas não sabem como lidar com as emoções, elas querem dar soluções simplistas pra gente. Então elas falam assim, não fica assim, porque a gente quer ajudar, sabe? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com o sentimento negativo do outro. Assim como a gente tem dificuldade para lidar com os nossos sentimentos negativos e com os dos nossos filhos. A gente quer sair logo desse sentimento. E a maneira mais rápida que a gente tem de sair desse sentimento é negar. É a negação, eu nego que eu estou sentindo isso, né? E quando você nega, você demora muito mais tempo para sair do seu sentimento de frustração, porque você está em negação, você não está se rendendo àquele sentimento. Então, assim, é muito importante, gente, assim, tudo, eu vou repetir para vocês, porque isso é muito forte, né? Tudo o que você pode sentir, você pode curar. Então, quem falou, né, o meu filho é muito calado, né, não tem o costume de falar muito sobre as emoções, é porque em algum determinado momento ele aprendeu com alguém e às vezes, gente, assim, nós erramos como pais, tá, tentando acertar, a gente ama os nossos filhos e às vezes a gente erra tentando acertar. Muitas vezes até você, né, bloqueou essa questão dessa coisa, não fica assim, filho, não chora, de que ele não pode expor os sentimentos dele, as emoções, e a gente precisa sentir, gente, pra gente se curar, né? Porque primeiro eu tenho que identificar o que eu estou sentindo, porque se eu não consigo identificar o que eu estou sentindo, né, nomear isso, eu não vou conseguir ver possibilidades para poder me curar, ver soluções para poder me curar, né? Emoções negativas, elas não são esse bicho de 7 cabeças que a gente faz, no sentido de que, nossa, eu preciso ser feliz 100% do tempo, eu preciso estar feliz 100% do tempo, sabe? Ontem eu tive que sair para comprar um novo computador, né? Meu irmão tava viajando, esse meu amigo que cuida de informática para mim teve um problema muito sério e ele não podia me ajudar, então eu não tinha o que fazer. E eu sou péssima em tecnologia. E eu tava realmente, sabe, assim, bem chateada. E eu recebi um abraço da minha filha. Minha filha me abraçou e falou: mãe, vai passar, tá? Então, assim, não é problema você ser vulnerável para aquele que vocês amam, sabe? Para tua família, para os teus filhos, não é. A gente ensina para eles, sendo vulnerável, que eles também podem ser. E aí, no dia seguinte, a gente fala, olha, eu tive esse problema, né? Exatamente, a comunicação é muito importante e mais, você demonstrar que você é uma pessoa de carne e osso, a gente fica triste, a gente fica frustrada, a gente fica com raiva igual, né? Quando a gente não deixa transparecer isso para os nossos filhos, quando eles sentem isso, eles não sabem como lidar com isso. Então, alguém aí até colocou, né, Brené Brown. Eu assisti ontem o vídeo dela, que é o poder da vulnerabilidade, porque é muito importante você, sabe, quando você tá nesse estado, você realmente ver, né, e primeiro identificar a tua emoção e depois realmente ver maneiras de você lidar com ela, né. Então eu falei, eu não quero fazer periscopes esses 2 dias, eu não quero me expor, eu quero ficar quietinha para entender tudo que tá acontecendo, para me centrar e para voltar bem. E foi o que aconteceu hoje. Hoje eu acordei bem melhor, hoje eu acordei super inspirada. Eu perdi, gente, assim, eu já tinha feito muita coisa sobre as emoções, inclusive, e eu perdi muita coisa que estava no meu computador. Porque como essa semana estava muito intensa para mim e eu tinha que deixar tudo pronto antes de ir para o Lifestyle Academy, eu não fiz backup. E o meu HD foi para o espaço, então vocês imaginam. Eu tô correndo contra o tempo. Então, foi realmente, assim, um baque pra mim, né, porque foi um trabalho aí de meses e eu, né, já tinha deixado tudo prontinho e agora eles estão tentando recuperar pra ver o que conseguem ou não, né. É normal as mães ter ciúmes dos filhos na relação com os pais? Às vezes é.
E aí é essa questão muitas vezes de você não saber lidar. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. E às vezes essa questão de você não saber lidar com as emoções e de às vezes você até negar, né? O porquê que vem esses ciúmes? Às vezes é dessa negação do sentimento. Obrigada, viu, Vinícius, pelo apoio. Então é isso, assim, eu tô no meio do olho do furacão, mas a gente precisa aprender a se permitir sentir emoções negativas, né? Até a Ali, que tá aí, ali já falou, Jaque, como eu te admiro, porque né, você tá aí, tá no meio de uma batalha e tá aí, né, vencendo isso. Eu falei pra ela, falei, é isso, às vezes a gente tá dentro de uma batalha, às vezes as coisas não estão dando certo como nós gostaríamos na nossa vida, seja ela pessoal, profissional, na nossa família, mas a gente precisa aprender a acolher os nossos sentimentos, né, negativos e seguir adiante. O meu site, ele é bit.ly, na verdade é um grupo que eu tenho VIP, tá? É bit.ly/o poder dos pais. Obrigada mesmo, aí eu tô indo com muito gás mesmo para Lifestyle Academy. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu programa, Pais Parceiros, bit.ly/programa Pais Parceiros, bit.ly/programa Pais Parceiros. E é muito interessante. Flávia, eu já aprendi a lição, né? A gente às vezes aprende, eu vou me policiar mais. Eu tava fazendo super bonitinho esse negócio de fazer backup, mas é aquilo, né? É sempre assim, às vezes você vai igual um trator e por conta desse lançamento dessas coisas eu realmente esqueci, mas ficou um aprendizado. Eu sempre digo o seguinte, que tudo que a gente vive na vida a gente tem que primeiro se permitir sentir, porque tudo que a gente sente a gente cura e depois a gente tira aprendizado de tudo isso. E foi um grande aprendizado realmente, né? A minha preocupação maior eram essas pessoas. Eu tenho um compromisso muito grande com esse programa que se chama Pais Parceiros, e a minha preocupação era que eu preciso realmente, eu precisava deixar, né, e dar esse conteúdo para essas pessoas antes de viajar, porque a gente vai falar sobre emoções, mas isso foi super bacana porque me trouxe um monte de força para eu poder me comunicar, me conectar com essas emoções e conseguir realmente fazer essa parte das emoções muito mais intensa, muito mais bonita para as pessoas que estão participando do programa. Então, o primeiro módulo do meu programa vai falar só sobre as emoções e vai ser muito lindo, porque é exatamente isso, né? A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções negativas também e a lidar com as emoções negativas dos nossos filhos. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse programa, acessa o bit.ly/programa Pais Parceiros. Se alguém puder escrever, bit.ly/programa Pais Parceiros. E eu tô aqui com realmente tirando o tempo perdido, colocando tudo de novo, todo o meu coração. Porque quando a gente consegue entender a importância de você ter equilíbrio emocional, e ter o equilíbrio emocional não é não sentir emoções negativas, é você identificar essas emoções, se permitir sentir, né? E aí depois sair dela mais rápido. Essa é a questão. E ensinar o seu filho, então. Dentro desse módulo inteiro, eu coloco muitos jogos que você pode fazer com os seus filhos para que você consiga ensinar os seus filhos a sair dessa emoção e a nomear essa emoção. Inclusive, assim, quando eu faço esse exercício, né, com coach, porque eu atendo pais, né, eu peço para as pessoas, nomeiem as emoções que vocês conhecem, eu dou 3 minutos para elas fazerem isso. E é muito minuto, porque as pessoas, elas têm um vocabulário muito pobre de emoções. Então, a gente coloca lá assim, sabe, meia dúzia de emoções, 7 emoções, e elas falam, nossa, 3 minutos é muito, eu não sei falar. E aí, se a gente não sabe, né, nomear as nossas próprias emoções, imagine os nossos filhos, né? Então, assim, a gente precisa aprender mais sobre esse universo das emoções.
porque eles é o que dão ali a nota, a melodia para a nossa vida, né? Tem um autor que diz, acho que é o próprio John Gray mesmo, que ele diz o seguinte, que as emoções, elas são a melodia. E o nosso racional é a letra da música, né? Então realmente a gente precisa achar a nossa melodia, e a nossa melodia é através das emoções que a gente acha. Então, assim, permitam-se ser vulneráveis, e não importa que o filho de você está do lado, isso não importa, gente, né? Carmen, se você precisa saber lidar com isso, assim, conheça o meu programa, ou se coloque lá no Poder dos Pais, que lá a gente já fala muita coisa, porque isso é o que nos dá o equilíbrio. Porque quando a gente consegue lidar com essas... Porque nós não temos que controlar tudo, e não temos nem como controlar tudo. Às vezes a gente quer, e eu falo isso, gente, por experiência própria. Eu já fui uma pessoa, lá atrás eu conto na minha história, né, de vida, em vários vídeos eu conto isso, que eu achava que eu tinha que controlar tudo e que eu tinha o poder de tudo. E quando eu descobri que eu não tinha, que foi inclusive um aborto que eu tive, o meu mundo caiu. E aí foi quando eu fui pesquisar das emoções, da importância das emoções, porque eu precisava me reerguer. E desde então, gente, eu tenho realmente vivido para fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa falar das nossas emoções. Quando a gente internaliza, quando a gente não coloca, não se permite sentir, e o permitir sentir muitas vezes se permite chorar, se permite se recolher, sabe? De falar assim, eu quero ficar quietinha aqui no meu canto, e se alguém falar para você, mas não fica assim, você fala, não, mas eu preciso ficar assim. Eu preciso ficar aqui no meu canto, eu preciso chorar. Porque se eu não fizer isso, eu vou entrar, eu vou colocar para dentro, eu vou internalizar isso. E isso é o que está nos causando a depressão, isso é o que está nos causando essa tristeza profunda. É quando o choro engolido. Obrigada, Nália, é isso mesmo, aceitar, confiar, entregar e agradecer. Mas o aceitar, muitas vezes, e a gente tem que tomar cuidado com isso, não é a questão de você ficar assim, eu não posso ficar assim, eu não posso ficar assim, não. Você pode. O que você não pode é fazer disso a tua ladainha diária, né? Mas permita-se sentir coisas boas, emoções positivas, porque quando a gente não se permite sentir emoções negativas, muito provavelmente você também não se dá permissão para sentir emoções positivas. Tenha isso na tua mente. Nós não somos uma parte só, nós somos um inteiro. A gente não nem é só alegria e nem só tristeza. A gente é o equilíbrio das nossas emoções. E é isso que a gente precisa, né, tá? E respeite isso, sabe? A gente não é uma fortaleza, né? Eu não sou uma pessoa só trabalho, só comercial, eu não sou. Às vezes a gente passa por cima igual um trator da vida, sabe? Né? E a gente não é. Então eu me recolhi 2 dias, eu tava quietinha, as meninas que fazem parte do meu mastermind sabem disso, né? Algumas falaram, já que você tá quietinha no grupo, e eu continuei ali quietinha porque eu precisava realmente sentir aquilo para entender a minha emoção e me curar. É assim que a gente se cura, né? E hoje eu já tô bem, tô inteira, tô aqui, tô falando para vocês e tô falando de coração, tô falando bem, porque se eu não tivesse bem, eu não estaria fazendo Periscope hoje, porque a gente precisa se respeitar, né? E se você acha que você precisa, obrigada mesmo que você tá gostando, fico muito feliz. E se você acha que você precisa aprender a lidar com as emoções, busque ajuda, né? Se você é um pai e mãe que realmente hoje entende que você precisa ajudar o seu filho a lidar com as emoções, busque ajuda, né? Eu tenho um programa que se chama Pais Parceiros, e ele vai só até quarta-feira. Quarta-feira eu encerro as inscrições pro programa. Eu já tinha que ter encerrado, mas eu tive todos esses problemas, então eu não consegui, né? Eu vou fazer um webinário na quarta-feira, às 8 horas da noite. E também, se vocês tiverem lá no Poder dos Pais, eu vou passar para vocês o link, né? Se vocês quiserem assistir o webinário, é no bit.ly/palestra Pais Parceiros, bit.ly/palestra Pais Parceiros, tá?
Ai, que bom, Bela, que você me conheça sim. Assista o descritivo do meu programa. Que pena que seu sinal tá ruim, mas me assiste de novo depois. E, gente, conheçam o programa. Eu acho que quando a gente fala, né, que a gente às vezes precisa tomar uma decisão na nossa vida, porque a gente precisa fazer com que sair desse looping que a gente tá na nossa vida de emoções e às vezes dos nossos filhos. Quem falou assim, o meu filho tá muito quieto, o meu filho não gosta de conversar, o meu filho não... Gente, vocês como pais têm o poder de ajudar o filho de vocês, e se vocês entenderem sobre emoções, eu tenho certeza que vocês vão tirar o filho de vocês dessa. Então eu faço aqui o convite para vocês, porque eu tô dando o meu 1000% nesse programa, para fazer com que os pais consigam ajudar os filhos a terem mais equilíbrio emocional, a terem mais propósito, significado, a não precisar no futuro de paliativos, né, que são remédios, bebidas, drogas ou qualquer outra coisa para serem felizes, né? Então, assim, é bit.ly/programa Pais Parceiros, bit.ly/programa Pais Parceiros. Mas é só até quarta-feira, o programa tá no ar, depois as inscrições se encerram e eu vou me dedicar de corpo e alma a realmente a gente trabalhar. E no primeiro módulo a gente vai trabalhar só com emoções. Obrigada, Ali. No segundo módulo, nós vamos trabalhar toda a casa da família, valores, significado, propósito. No terceiro módulo, a gente vai trabalhar relacionamentos, conflitos, né, feedback entre pai e filho, entre famílias, né. No quarto módulo, a gente vai aprender todas as fases dos seus filhos e como você pode, através de jogos, através do se relacionar com ele, ir construindo a vidinha dele para que a felicidade dele esteja no caminho e não esteja em alguma coisa que, sabe, que é aquela coisa enorme que às vezes a gente acha que precisa conquistar para ser feliz. A felicidade, ela tá no caminho, né? As nossas emoções, elas permeiam a nossa vida, elas estão presentes na nossa vida e é assim que né? E se a gente resiste, a gente fica mais triste ainda, tá? Então fica esse convite pra vocês, gente. O programa tá lindo, né? Tem a Ana Ala que tá aí, a Lígia Fabretti. Sigam essas meninas que elas são lindas, maravilhosas. E elas estão... A Ana Ala deu um bônus lindo, gente, sobre como o seu perfil de Eneagrama afeta o seu relacionamento com o seu filho. E tá lindo, é lindo de ver. Então, quanto mais a gente consegue entender os nossos filhos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente vai conseguir cada vez mais ajudar os nossos filhos também a ter uma inteligência emocional e a lidar com essa vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade não é ruim. Então, se você tem alguma questão hoje que não tá dando certo, e aí você fica tentando insistir para você mesmo que você tem que estar bem o tempo inteiro, que você tem que estar feliz, permita-se não estar também e veja o que acontece, né? E não tem problema se você não estiver na frente do teu filho, na frente da sua esposa, na frente do teu marido, não tem problema nenhum. Porque muitas vezes nos sentir acolhida nos dá a força que a gente precisa para sair daquela situação. E isso também é bom. Então, respeite o seu momento. Se você sentir que você tem que pedir ajuda, peça ajuda, né? Ai, obrigada, Bela. Obrigada, o mundo precisa me conhecer. Obrigada, fico muito feliz mesmo, né? E se respeite, sabe? Se permita sentir. Gente, não é feio a gente tá triste. Não é ingratidão a gente tá triste. A gente tá, sabe, sentindo raiva. Não é, né? O que não pode é eu pegar isso e só sentar na cadeirinha de vítima e não ver soluções. Mas a consciência, você trazer a consciência, a tua emoção verdadeira e conseguir nomear essa emoção e conseguir sentir essa emoção é o que vai te fazer sair do fundo do poço, do buraco. E se você não sabe fazer com que o seu filho nomeie a emoção e te diga o que ele está sentindo, você não vai conseguir ajudar o seu filho. Porque ele tá perdido no que ele tá sentindo, ele tá perdido naquilo que ele tem, né? Exatamente. Às vezes
Uma amiga minha falou que não precisa estar com a cara up sempre. É exatamente isso. Eu também acho que não precisa estar com a cara up sempre, não. Às vezes a gente tem essa cultura agora das redes sociais, né? Facebook, tá todo mundo lindo, maravilhoso, todo mundo se amando, todo mundo feliz, né? E aí a gente fica comparando, né? Porque a gente olha ali só a vitrine, né? E aí a gente fala, nossa, tá todo mundo feliz. Não tá não, gente. E é por isso que eu quis vir aqui falar com vocês, né? Não, gente, não é não. Eu tava mal 2 dias e não tem problema nenhum eu vir aqui falar pra vocês, assim, cara a cara. Gente, eu tava mal. E só que assim, eu saí disso. Eu validei a minha emoção e falei, Jaqueline, é isso, que saco, eu não sei lidar com a tecnologia, eu assim, fiquei mal comigo porque não fiz backup e depois eu me perdoei, aceitei, me entreguei e falei, tenho que começar de novo? Então vamos começar de novo, né? Porque senão eu vou ficar quantos dias chorando e falando, ai meu Deus do céu, eu perdi tudo que eu tinha feito, então vamos começar de novo? Essa resiliência, que às vezes as pessoas falam, esse nome resiliência, esse negócio da gente entortar e não quebrar, sabe? A gente precisa aprender a ter, né, na vida. E começa com esse primeiro passo. Aprenda a identificar qual é a tua emoção. E aprenda a ajudar o teu filho a identificar as emoções dele, porque é quando você consegue acessar. É nas emoções que a gente consegue acessar os nossos filhos. E se hoje você tá tendo dificuldade para isso, busque ajuda, tá? E se você quiser conhecer mais o meu programa Pais Parceiros, é bit.ly/programa Pais Parceiros, bit.ly/programa Pais Parceiros. E eu digo do meu programa com o coração aberto mesmo e com a consciência tranquila aqui para vocês, porque eu sei que ele é um programa que vai ajudar os pais a ser essa ferramenta para que os filhos consigam nomear as emoções e para que os filhos consigam sair desse looping de confusão mental do que é o que eu tô sentindo e o que eu faço com o que eu estou sentindo, né? Porque é o que eu disse, o primeiro passo é a gente trazer a consciência as emoções. E nós temos jogos, a criança a gente às vezes trabalha muito lúdico. Quando é o adolescente, a gente também tem outras ferramentas para trabalhar, mas a gente precisa agir. Porque quando eu me distancio do meu filho, porque eu não sei lidar com as minhas emoções e eu não sei lidar com aquilo que ele tá sentindo, né? Quando eu me distancio disso, eu não ajudo, eu prejudico, né? Porque não existe lacuna. O seu filho vai, de alguma maneira, lidar com essa emoção, com você sendo o orientador emocional dele ou sem você, né? Ele vai ter que lidar com isso. Então, se você não ajudar, ele pode lidar de uma maneira totalmente errada, com a compulsão, com os vícios, com a estima né, baixa, com alguma outra coisa, porque foi a maneira dele se proteger, com uma timidez excessiva, porque muitas vezes, eu tava até conversando essa semana com uma vizinha minha, e ela, né, eu falei pra ela, chegam muitos pais pra mim que eles dizem o seguinte, Jaqueline, do nada, o meu filho era um menino de ouro, era um menino quietinho, era um menino, e do nada ele, sabe, começou ou a se drogar, ou a beber, ou achar que ele não acredita em nada. Não é do nada. Ele tinha emoções que ele não sabia lidar, por isso que ele se tornou introspectivo, ele se recolheu. Lembra quando eu falei que é muito melhor você realmente colocar para fora do que você ficar se recolhendo? E quando eu não sei mais como lidar com tudo isso, eu transbordo. E aí, como é que a gente transborda, né? E infelizmente nós temos uma cultura de só tratar quando eu transbordo. Quando eu transbordo, eu vou atrás. Quando eu transbordo, eu vou ver o antídoto, o remédio. Aí me dá um remédio que, entendeu? E não é isso, não é esse o nosso papel. O nosso papel é fazer com que as nossas emoções, elas surjam e a gente não transborde e a gente seja capaz de lidar com as nossas frustrações e as nossas tristezas e admitir, hoje eu estou triste. E eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com as pessoas, eu não quero sorrir para as pessoas e eu não quero postar nada no Facebook de feliz só para mostrar para o mundo que eu nunca tô triste. É a gente se respeitar com isso, sabe? E foi o que eu fiz e eu digo, gente, que isso é libertador.
Não resistir é libertador. Quando a gente fica resistindo, querendo estar bem, feliz, pensando, né? Ah, não, Jaqueline, você é uma referência, vai lá, porque as pessoas falam que sente falta de você. Não, eu me respeitei. E aí hoje eu consigo estar muito mais inteira aqui pra vocês, né? De corpo e alma, que para mim isso é muito importante, tá? Então fica a dica, gente. Permita-se ser vulnerável, permita-se sentir e ajude o seu filho a fazer o mesmo, tá? Vulnerabilidade é algo que, quando a gente aprende, a gente transforma a nossa vida e a vida da nossa família, tá bom? Então, mais uma vez, se vocês quiserem acessar o meu programa bit.ly/programa Pais Parceiros, bit.ly/programa Pais Parceiros, e amanhã eu volto com um novo Periscope para vocês. Obrigada, Ana, por colocar. Obrigada, gente, de verdade, por vocês estarem aqui, por todo esse apoio que eu tenho recebido. Eu tenho recebido tanto carinho, tantas mensagens bacanas. E isso me motiva, porque eu faço de coração. Quando eu tô aqui, eu tô de coração, tô de alma mesmo, sabe? Limpa, né? Cara limpa, alma lavada. É isso. Essa que é a que eu sou, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada mesmo por cada um de vocês que esteve aqui comigo hoje, que me segue e que realmente se transforma, né, com essas dicas aí. Os nossos filhos também agradecem e a gente também, tá bom? Obrigada, viu, pela força, gente. E eu tô correndo aqui contra o tempo, mas eu vou tentar sempre arrumar um tempinho aí pra poder fazer periscopes pra vocês. Um beijo, um beijo, um beijo e um bom restinho aí de dia pra vocês, tá bom? Beijão pra vocês.